Olá a todos, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Hoje, como podem ver, estamos em vídeo no YouTube, para quem nos seguir por esse canal, e estou aqui com um convidado especial, Miguel Batista. Olá, Miguel. Olá, tudo bem? Tudo em ordem. Para quem se estiver a questionar, Miguel, queres explicar um pouco o que é que faz e porque é que estás aqui hoje? Para começar, olá pessoal. Eu, neste momento, pronto, trabalho na Cetelem, portanto, e no departamento de cobranças em si. E sensibiliza-me um bocado essa situação também, e já há bastante tempo que gostava também de seguir o exemplo do meu amigo Hugo, entrar nos mercados financeiros e pronto, perceber melhor como é que funcionam e também para eu próprio poder ter um bocadinho mais de estabilidade financeira. E acho que este momento é excelente para começar a ter algum tipo de bases e eventualmente começar a ter mais experiência e fazer algum dinheiro, que é para isso que estamos aqui todos também. E pronto, sou um iniciante mesmo nesta área. É verdade. E basicamente começaste por aventurar-te em criptomoedas, certo? Exatamente. Foi a tua primeira experiência. Exatamente, portanto o Bitcoin, como todos sabemos, teve esta imensa subida. Eu já deveria ter entrado antes, mas é um bocadinho aquela sensação de será que devo, não devo, vou perder dinheiro, qualquer coisa. E depois, pronto, isto subiu imenso, toda a gente começou a querer entrar também e a primeira coisa que eu pensei foi: vou-me arrepender daqui a uns anos. Se eu não entrar agora, se não fizer alguma coisa acerca disto, vou-me arrepender. Portanto, não quis esperar mais tempo. Já devia ter sido feito, mas mais vale tarde que nunca, neste caso. Sim. E há quanto tempo começaste a investir, então? Vamos a falar há sensivelmente um mês. Portanto, muito pouco tempo. Tenho começado a testar, a ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Já tive as minhas alturas em que estressei imenso, portanto já passei um bocadinho pelaquela fase inicial e quero fazer agora trading responsavelmente. Pronto, então eu trouxe o Miguel aqui hoje porque tenho vindo a ajudar o Miguel nesta fase inicial e tenho reparado que ele tem muitas questões sobre as plataformas, sobre a Bitcoin, como investir, quais as melhores estratégias, etc. E pensei que todos os episódios que nós já fizemos para este podcast, a nível de criptomoedas em específico, seriam episódios que se calhar não eram apenas para iniciantes. Nós explicamos do zero o que é Bitcoin, tudo bem, mas a nível de trading em si, de cripto, nós não explicamos se calhar as questões mais básicas que todos nós tivemos na altura, porque tanto eu como o João, como o Diogo e o Tiago também, já entramos neste mercado há muito tempo. Então é normal que eu não me lembre de todas as questões que tive naquela altura. E à medida que o Miguel, durante esta semana e anterior, me foi colocando muitas questões de por exemplo, preços de liquidação, alavancagem, o que é cross, o que é que não é, eu lembrei-me que seria extremamente pertinente trazer o Miguel para este podcast, para um episódio como convidado, em que iríamos estar aqui a fazer uma espécie de perguntas e respostas básicas de quem está a começar e quem teve o primeiro contacto com Bitcoin de sempre há cerca de um mês. Portanto, se calhar vamos fazer isto em vez de serem perguntas e respostas diretas, para não ser tão aborrecido, vamos fazer isto num registro mais de conversa. Claro que vamos ter algumas perguntas pelo meio e se calhar eu começava por perguntar aqui ao Miguel qual foi a primeira dificuldade que tu tiveste quando tomaste a decisão que querias entrar a investir em Bitcoin. A primeira de todas, que vai parecer a mais básica, é onde é que eu ponho o meu dinheiro? Okay. Aonde é que eu vou comprar Bitcoin?
Portanto, foi a partir daí que, pronto, me disseram dos várias exchanges, por exemplo, a Kraken, BitMEX, Coinbase, Binance, isto são apenas algumas delas. Neste caso eu comecei pelo Kraken, que foi o que foi sugerido, aliás, pelo João, e pronto, comecei a perceber um bocadinho aquela interface. Pois há tanta coisa lá que uma pessoa fica a olhar e fica com mais perguntas do que respostas. É normal. E pronto, e tive aqui a ajuda também para começar. A coisa mais básica de todas é onde é que eu compro e depois como é que eu invisto. Isto é logo a coisa para começar, é comprar e investir do mais básico. Portanto, diria que essa parte já foi ultrapassada. Sim. Portanto, a primeira questão aqui seria onde é que se investe em bitcoins. O Miguel já deu a resposta a isso. Nós já explicamos isso em vários episódios. Se calhar, mais para a frente, a questão aqui, e eu sei que o João fez bastante pressão nesse sentido, não era para comprares apenas bitcoins, mas para te aventurares em futuros de bitcoin, certo? Sim, aliás, eu com o apoio dele fui imediatamente para futuros, nem passei por mais nada. Claro que agora aqui uma ressalva, para entrarem em futuros de bitcoin têm que ter primeiro bitcoin. Portanto, o primeiro passo aqui seria comprar bitcoin, transferir isso para uma holding wallet de futuros no Kraken ou para a própria BitMEX, por exemplo, ou Binance, e a partir daí começarem a investir. Só que investir em futuros é tudo menos simples, certo, Miguel? Pois, para começar, qual é que é a diferença entre futuros e o normal? Eu fiquei, honestamente, a ideia que eu tenho neste momento é que podes fazer mais alavancagem. E no normal só nos deixam fazer até 5 vezes, se não estou em erro. Sim, isso nem é propriamente normal. Isso já é um produto complexo que te permite fazer essa alavancagem no Kraken. Porque o normal em si é compra e venda apenas, sem alavancagem. Pois, sem alavancagem. Portanto, eu fui logo direto para o futuro, nem tive a experiência do, chamemos-lhe, normal. Portanto, a diferença é mesmo só a alavancagem, ou há mais alguma coisa? São várias. Pois, aí está, olha. É assim, a alavancagem primeiro explicar o que é alavancagem. É uma espécie de um empréstimo em que vocês têm, por exemplo, vamos para valores simples e fixos, um Bitcoin. Se só tiverem um Bitcoin e a Bitcoin subir ou descer 10%, vocês ganham ou perdem 10% respectivamente. Alavancar a 2 vezes é vocês têm um Bitcoin, mas, entre aspas, a exchange empresta-vos um outro Bitcoin e vocês ficam com uma alavancagem de 2 vezes. E se Bitcoin subir ou descer 10%, o vosso lucro ou prejuízo, em vez de ser os 10% respectivos ao vosso Bitcoin, passa a ser 20%. Portanto, a alavancagem aumenta o potencial lucro, mas também aumenta o risco na mesma proporção. No fundo, é com menos dinheiro vocês terem acesso a uma banca maior. Claro que quanto mais alavancados estão, maior vai ser o vosso risco de liquidação. Se calhar entramos aqui com outro conceito, que é o que é o preço de liquidação e como é que ele varia. Foi uma das questões que me puseste há uma semana, sensivelmente. Pois, e como é que explica o teu pensamento, a tua estratégia e partimos a partir daí. Portanto, eu comprei quando o preço em dólares estava sensivelmente 50 mil e alavanquei um bocadito. Portanto, estamos a falar 3, 4 vezes. E eu obviamente que não quero perder o dinheiro todo. Portanto, se eu estiver a comprar 50 mil e o meu preço de liquidação for 49 mil, é péssimo, é absolutamente horrível. Portanto, essa foi logo uma daquelas questões que eu tive, que é, quanto mais alavancar, obviamente vou ter um preço de liquidação mais próximo do preço a que comprei. Mas qual é o sweet spot para todos os efeitos? Qual é, para termos uma ideia, como é que podemos prever se aquilo vai chegar a um ponto em que nos vai liquidar mesmo? Qual é o ponto em que podemos estar seguros para todos os efeitos
em como temos uma alavancagem suficiente para ter um bom lucro e estarmos seguros também de que não vamos ser liquidados. É um bocadinho naquela. Assim, a conta é muito simples, pelo menos para mim já é muito simples. Se vocês têm um Bitcoin, voltamos ao mesmo exemplo. Se vocês têm um Bitcoin inicial, e vocês, eu digo um Bitcoin para ser simples, porque vocês podem extrapolar para as quantidades que vocês têm das vossas contas, como é óbvio. Mas se vocês têm um Bitcoin, para perderem a conta toda, para liquidarem, Bitcoin teria que chegar a zero. Bitcoin chega a zero, o vosso um Bitcoin vale zero. Se vocês alavancarem o vosso um Bitcoin 2 vezes, ou qualquer quantidade de dinheiro 2 vezes, significa que basta que Bitcoin caia 50% para vocês liquidarem. Portanto, se um Bitcoin vale 50 mil, que era o caso que o Miguel deu, e ele estivesse alavancado 2 vezes, se Bitcoin fosse para 25 mil euros por Bitcoin, ele era liquidado imediatamente. Se alavancam a 3 vezes, basta que Bitcoin caia 33,333%. A 4 vezes, basta que caia 25%. E por aí adiante. Portanto, é ter um bocadinho em conta esta situação. Claro que o Miguel deu um exemplo em que entravam a 50 mil e Bitcoin o preço de liquidação seria a 49 mil. Claro que isso era um péssimo exemplo, era um exemplo extremamente alavancado. Estamos a falar de Bitcoin ter que descer $1.000 em 50, isso é menos do que 10%, isso é cerca de 2%, portanto teriam que ter uma alavancagem de 50 vezes. Se vocês estivessem alavancados a 50 vezes, bastava que aquilo descesse de facto 1.000 euros para que vocês fossem liquidados naquele momento. Portanto, pensa sempre em termos percentuais de eu estou alavancado 3 vezes, portanto basta que isto crache 33% para que tu liquides. Agora, uma coisa que tu descobriste é que tu entraste a 50 mil. E o que é que aconteceu mais tarde? Logo a seguir o preço subiu, e o que é que tu fizeste? Comprei mais um bocadito, pronto. Comprei mais do que eu devia. Porquê é que achas que compraste mais do que devias? O que é que aconteceu que te despoltou essa sensação? Portanto, o preço de liquidação também subiu. Mas ao mesmo tempo também o preço de entrada, se não estou em erro, acho que é assim que se chama, o também preço médio, subiu. Sim, certo. Portanto, se eu comprei a 50 mil, aquilo subiu para 55, e se eu investir a mesma quantidade ou mais, aquilo vai para 53, ou seja, já estou ali a perder se calhar um potencial ganho que se fizesse com um valor menor, não sei se é a melhor maneira de explicar, mas foi um bocado já por aí. Vamos falar disso. É isso. Eu trouxe-te aqui exatamente para isso, que é para tu explicares da maneira que achas e eu tentar ajudar-te, se não estiver a maneira mais correta, a tentar ajudar-te a ti e aos ouvintes que percebam qual a maneira mais correta. Portanto, o Miguel fez o que todos nós pensamos, muitas vezes, pelo menos no início, e muitas estratégias implicam isto, que é, se está a subir, vou comprar mais. Ora bem, sem alavancagem isto é muito simples. Vocês compram a 50 mil, uma Bitcoin. Vamos imaginar que ela vai para 100 mil. Portanto, o preço dela duplica. E vocês compram outra Bitcoin, agora por 100 mil. O vosso preço médio de entrada, inicialmente era 50 mil, porque tinham uma comprada a 50 mil, e agora têm duas. Só que dessas duas, uma foi comprada a 50 mil e outra a 100 mil. Então o preço médio, é fazer a média destes valores, dá 75 mil. Significa que se vocês, as vossas duas Bitcoins, que neste momento estão a 100 mil cada uma, descerem para 75 mil, vocês não estão a ganhar nem a perder. O vosso preço médio de entrada é o preço ao qual vocês não têm nem lucro nem prejuízo. Porquê que o preço de liquidação do Miguel subiu? Tu estavas a fazer isto no Kraken, certo? Neste caso, por acaso não, estava na BitMEX. Mas no Kraken é exatamente igual, com uma ressalva. O Kraken e a BitMEX, na alavancagem, têm uma coisa que às vezes no início pode ser muito confuso, que é, eu lembro-me de tu me teres dito que entraste com uma determinada alavancagem, não sei se te lembras mais ou menos qual é que ela foi. Devia ser 5 vezes ou mais. Pronto. E quando o preço subiu, tu ligaste-me a dizer, olha Hugo, a minha alavancagem mudou.
Sim. Portanto, E isto foi uma surpresa. imagina que foi Porquê? 5 vezes e desceu a alavancagem. A alavancagem desceu, ele ficou preocupado, o que é normal, qualquer um de nós a ver a alavancagem a mudar, para o caso desceu, mas poder ter subido, e isso seria um fator de preocupação. Por exemplo, se tivesse subido para 10, já o Dari estaria preocupado, porque bastaria um crash de 10% para a conta dele ser liquidada. Portanto, o risco aumentaria. Neste caso, o risco diminuiu. Isto acontece porque tanto o Kraken como a BitMEX têm um sistema de alavancagem chamado Cross. Como é que funciona esse sistema de alavancagem? Numa alavancagem convencional, o Miguel tinha posto a sua posição a 5 vezes e quer o preço subisse ou descesse, a posição dele estava a 5 vezes. E o preço de liquidação dele seria sempre, se houvesse um crash de 20% face ao preço inicial, era o preço de liquidação dele. Portanto, no exemplo, ele entrou 50 mil, se Bitcoin descesse 10 mil, ou seja, para 40 mil, o preço do Miguel de liquidação estaria aí. O que é que acontece? Quando há a alavancagem cross, que é o que a BitMEX e o Kraken nos proporcionam em futuros, a alavancagem não é estável. Mesmo que vocês metam lá a alavancagem que querem, ele não fixa a alavancagem. Isto significa que, à medida que a vossa posição entra em lucro, que foi o caso do Miguel, entraste a 50, a 55, a alavancagem tinha diminuído. E esse lucro é como se tivesse entrado na vossa conta. E se entrou o dinheiro na vossa conta, a alavancagem já não é tão grande. Se vocês, em vez de 1 Bitcoin, agora já têm 0.1 Bitcoins de lucro, então a vossa alavancagem diminuiu porque vocês receberam mais dinheiro. O inverso também é verdade. À medida que vocês vão perdendo dinheiro, a alavancagem vai subindo. E vai subindo até quanto? Ela vai subindo até ao máximo que a plataforma permite. Por exemplo, no caso do Kraken, a alavancagem máxima é 50 vezes. Então, se vocês começarem com uma alavancagem de 5 vezes e forem tendo prejuízo, a alavancagem vai subir 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E quando é que ela chega aos 50 vezes de alavancagem? No preço de liquidação. Caso o preço de liquidação inicial não seja inferior. Por exemplo, no caso do Miguel, o teu preço de liquidação inicial eu penso que teria sido qualquer coisa perto dos 40 mil. 40, 41 mil, uma coisa por assim. aí. Mas se ele começasse a perder e, por algum motivo, os 50 vezes de alavancagem fossem atingidos antes de chegar a esses 41 mil, então a posição à partida iria fechar aí, porque ele não permite que tu tenhas mais do que 50 vezes de alavancagem, e então ias fechar. Não eras propriamente uma liquidação total, porque ias ficar com algum saldo na conta, mas a posição ia ser fechada e ias ter um prejuízo imenso. O contrário acontece quando estamos a ganhar, a alavancagem vai diminuir até estar a 1. E portanto, a estratégia de ir reforçando a posição à medida que isto está a subir é boa, se vocês quiserem manter sempre o mesmo nível de alavancagem. Por exemplo, o Miguel tinha alavancagem a 5, se ela passou para 3, ele agora vai ter que compensar esta diminuição da alavancagem, reforçando a posição para que ela volte a estar a 5, porque ele, em vez de ter, por exemplo, um Bitcoin, agora tem 1.1 Bitcoin, e 1.1 Bitcoin vezes 5 é diferente de 1 Bitcoin vezes 5, que era o nível de alavancagem. Portanto, neste caso ele teria que pôr uma posição de 0.4 Bitcoins para voltar a ter os tais 5 de alavancagem. Isto de reforçar a posição quando se está a ganhar é uma estratégia que tem um nome, que se chama pyramiding. Eu penso que já falamos num dos episódios mais iniciais. Era uma estratégia muito advogada por William Gunn. Existem vários livros disponíveis online sobre ele e sobre esta estratégia. Eu recomendo que vão ver. Ele aplicava esta estratégia a ações. Definia uma variação de preço, e a cada variação de preço, por exemplo, cada vez que o preço subia 5%, ele reforçava a posição dele. Agora, tu disseste que reforçaste mal a tua posição. Reforçaste mal porque o teu preço de liquidação subiu muito. Exatamente. É assim, se vocês têm, é o nosso exemplo de há bocadinho,
um Bitcoin a 50 mil, ele passa para 100 mil e vocês compram outro Bitcoin, o vosso preço de liquidação vai subir exorbitantemente, porque vocês têm 50% do vosso cabaz num determinado nível e os outros 50% aqui. Então o vosso preço de liquidação vai quase que duplicar, porque vocês também duplicaram o vosso preço de entrada. Então o ideal aqui é, à medida que vocês vão ganhando, podem ir reforçando as posições, obviamente, mas tenham atenção que reforços de posição iguais ou superiores à posição inicial, àquela primeira posição, vai afetar muito o vosso preço de liquidação e pode tornar a vossa estratégia, pode comprometer a vossa estratégia. Portanto, normalmente, já a Gunn mencionava isso, ele metia a maior parte do bolo que queria investir no momento inicial. Portanto, vamos dizer 60%, 70%. Eu tenho X dinheiro para investir, então vou já meter 60% ou 70%. E vou deixar alguma margem disponível para ir entrando, seja em Bitcoin ou seja noutras coisas, mas se Bitcoin está a dar dinheiro, então eu vou meter estes que tenho do lado também a render. E então aí metia mais 10%, e outros 10%, e outros 10%, à medida que aquilo ia subindo, e o preço de liquidação dele subia 10% de cada vez. Claro, pronto, e isto só há liquidação quando estamos alavancados, né? Se não estiverem alavancados e tiverem muito capital e algo parado, podem ir fazendo isto de forma quase que infinita e a única coisa que mudam é o vosso preço médio. No caso de estarem alavancados, têm que olhar para o preço de liquidação, porque pode ser problemático e ninguém quer ser liquidado. Agora, outra coisa que tu me questionaste, eu lembro-me de te dar um aviso muito grande. Eu lembro-me qual é o aviso. Podemos falar sobre isso. Eu questionei ao Miguel, quando ele percebeu, quando tu percebeste que estavas muito alavancado, qual foi o teu primeiro intuito? Quando percebeste que, estou demasiado alavancado, o preço de liquidação está muito perto, o que é que fizeste logo a seguir? Tenho que baixar o preço de liquidação. Como é que fazes isso? Vamos vender um bocadito. Pronto. Portanto, vendi parte da posição. Portanto, tinhas acabado de reforçar e fechaste uma parte daquilo que reforçaste porque não te sentias confortável com aquele preço de liquidação. Exatamente. Eu dei-te uma sugestão, porque o preço de liquidação não tem que ser o nosso preço de fecho de posição. Qual foi a minha sugestão? Era pôr uma stop loss. E ainda te lembras o que é que isso é? Basicamente, iria pôr uma posição que automaticamente, se o preço chegasse a esse valor, eu iria vender os contratos que teria, de modo a impedir de perder tudo, não é? Assim, se calhar perdia apenas parte do valor que estava a investir, ou então apenas minimizava o lucro potencial, mas ao menos não perco tudo. E como é um bocadinho imprevisível às vezes este mercado, como pode haver um crash repentino, ainda por cima para nós principiantes, que não temos nada, acho que convém não perder todo o investimento que foi feito. E a partir daí eu passei sempre a ter uma stop loss. E a outra questão que eu tive também é aonde é que eu ponho a stop loss. Exatamente. Qual é o valor de stop loss, não é? Portanto. Aliás, eu lembro-me de tu teres sugerido uma stop loss, lembras-te? Disseste, não lembro qual é que foi. Disseste um valor qualquer e imediatamente a minha resposta foi: vamos calcular que percentagem da tua conta é que ia ser perdida caso essa stop loss batesse. Então é assim, quando vocês metem um stop loss, vamos sempre ao mesmo exemplo, estamos aqui a pôr tudo em coisas fáceis. Uma Bitcoin a 50 mil. Vamos dizer que estamos alavancados a 5 vezes. Portanto, se aquilo crashar 20%, se aquilo crashar 20%, é o nosso preço de liquidação. Portanto, o nosso preço de liquidação vai bater nos 40 mil. Eu não aceito chegar aos 40 mil, porque eu não quero perder todo o meu dinheiro. Então vamos ter uma stop loss. A estratégia da stop loss, há muitas estratégias para stop losses. Ou vocês vão procurar valores de, por exemplo, antigas resistências a subidas, e pode ser um bom nível, porque as resistências passam a suportes quando são ultrapassadas, então aí seria um suporte, e caso isso fosse quebrado, podia dar origem a um crash. E isto já envolve um bocadinho de análise técnica, e nós iremos ter vídeos, obviamente, a explicar tudo isso. O Miguel já sabe um bocado disso, por isso é que eu estou a falar disto.
podemos ir a valores psicológicos, por exemplo, ok, se calhar 45 mil é aquele valor redondo, pode ter algum poder psicológico nas pessoas, então eu vou meter a minha a 45 mil, mas o mais importante para mim é, vocês têm o capital todo em risco. Vocês têm o capital todo que investiram em risco. Neste caso seria um Bitcoin. Eu não estou confortável em perder um Bitcoin. Acho que ninguém estaria. Não sei. Por muitas que tivesse, acho que ninguém estaria a perder todo o seu capital investido. Mas se calhar eu, Hugo, estou confortável em perder 10% do meu capital. Pronto, 10%. Então o que é que eu faço? Vou meter uma stop loss a 10% de perda. Se eu estou com uma posição de 5 bitcoins, porque eu tenho uma alavancada a 5 vezes, então a minha posição final são 5 bitcoins, eu estou disposto a perder 10% dessas 5 bitcoins, que corresponde... Não, 10%, desculpem, não do produto final, porque eu não quero perder 0.5 bitcoins, que era 10% das 5. Eu estou disposto a perder 10% da minha bitcoin, porque eu na realidade só tenho uma, apesar da minha posição serem 5. Portanto, eu estou disposto a perder 0.1 bitcoins. Então, o Kraken e a BitMEX têm lá uma calculadorazinha. Na BitMEX penso que seja em cima do lado direito e no Kraken do lado esquerdo. É do lado esquerdo. Em que vocês podem ir lá e pôr Profit Loss. Metem a vossa posição inicial, o número de contratos que compraram, e já vamos falar disto, o que é que são contratos, porque o Miguel introduziu há pouco a palavra contratos, e eu lembro-me que isto foi outra coisa que gerou confusão, e mesmo em mim foi das piores coisas de compreender. Mas para já vamos terminar o stop loss. E podem ir simulando valores, ou então podem simplesmente meter, quando metem ordem de stop loss, às vezes permite lá pôr 10% da posição. Claro que 10% da posição em que vocês estão não corresponde a 10% do vosso capital, porque a vossa posição está alavancada, portanto tenham sempre isso em conta. É 10%, vocês querem perder 0.1 Bitcoin, se puserem 10% da posição vão perder 0.5, que é metade da vossa banca. Então eu normalmente o que faço é, e há muitos livros de investimentos em mercados financeiros que recomendam isto, é vocês terem um rácio de lucro-benefício. Por exemplo, se eu estou disposto a perder 10%, eu estou a arriscar o meu 0.1 Bitcoin e vou meter um stop loss em que, se chegar a 0.1 de perda, aquilo fecha a minha posição total e o meu capital sai da posição e eu fico com 90% do capital, mas eu estou a arriscar 10% do meu capital para ganhar quanto? No fundo é isto, porque deixa de estar a posição toda em risco, porque vocês têm um stop loss, passam a ter 10% de capital arriscado para ganhar quanto? Eu sei que o ganho potencial é quase ilimitado, mas, por exemplo, vocês estariam dispostos a fechar a posição caso estivessem a fazer 5%, 10% de lucro, assim num par de horas? Há muitos livros, isto agora entra a parte de cada um tem que definir a sua própria estratégia, há muitos livros que defendem que o rácio ideal nos mercados financeiros é de 1 para 3. Portanto, se vocês têm um stop loss a 10%, vocês estão a apostar 10% do vosso capital total e devem arriscá-lo para ganhar, no mínimo, 3 vezes isso. Portanto, 30%. Portanto, se eu tenho uma posição de um Bitcoin a 50 mil, o meu stop loss vai fazer com que eu no máximo perca 0.1 e o meu take profit deveria estar quando eu conseguisse 0.3 Bitcoins. Isto é o que o convencional aconselha. Eu sou um bocadinho contra o tentar parar os nossos ganhos. Portanto, a minha estratégia é, se eu já estou a ganhar 10%, se eu estou numa posição que está a lucrar 10%, o meu stop loss vai subir e vai deixar de ser 10%, pode passar a ser, por exemplo, a 5% da posição. E eu agora, se perder, já não perco 0.1, perco 0.05 Bitcoins. E à medida que vou tendo cada vez mais lucro, vamos dizer que já estou com aqueles 30% de lucro, então eu aí não faz sentido fechar uma posição que está em lucro e se acreditar que ela vai continuar em lucro. Então se calhar o que eu faço é meter o stop loss, e já não lhe posso chamar stop loss, fica uma ordem stop apenas, positivo, por exemplo nos 20%. E eu aqui estou a arriscar 10% de lucro para
eventualmente ganhar mais. Mas aí vou ter sempre profit, porque a posição já subiu e eu estou a garantir um profit. Já não estou a arriscar 10% porque, como a Miguel disse, o mercado é muito volátil, nós podemos estar a ganhar 30% e de um momento para o outro aquilo crasha e estávamos a ganhar 30% e de repente perdemos 10% da conta. Tu falaste em contratos de futuros. O que é isso, Miguel? É uma boa questão. Não sei se tenho capacidade para o explicar. Mas tenta e eu vou-te ajudando. Portanto, vamos falar neste caso. Fala-me do processo. Tu tens euros na tua conta bancária, certo? Pronto, tenho euros na conta bancária. Como é que foi o percurso dos teus euros até aos futuros, a uma posição em futuros? Portanto, primeiro teve que ser feita uma transferência. Vamos falar do Kraken, que foi daí que eu fiz. E aparece-me esse valor em euros na conta do Kraken. Certo. E como sugerido por ti, também converti aquilo para dólares. Porque é mais volátil. Estamos a falar em BTC USD. É a partir daí que estamos a fazer trading, não? Não. Tu no Kraken não converteste para dólares. Converteste. Então, se calhar, comprei Bitcoin. Tu no Kraken e depois fui para... Ok, calma. Então vamos tentar não confundir as pessoas. Tu transferiste dinheiro para o Kraken, certo? Isso. E compraste Bitcoin. E depois o que é que fizeste essa Bitcoin? Investia, mas foi no preço de dólares. Calma, tu estavas no Kraken. Como é que tu investiste no Kraken normal, por assim dizer? Tu tens Bitcoins no Kraken, deixaste de ter euros, certo? Estás-me a dizer que fazes futuros na BitMEX, é isso? Faço depois de ter transferido o valor do Kraken para a BitMEX. Lembras, mas primeiro tu fizeste futuros no Kraken, certo? Eu tenho quase a certeza. Exato. Certo. Sim, mas então, não foi com o... Calma. Vamos por aí, porque o Kraken e a BitMEX são iguais, para o caso. Ok. Por isso vamos focar-nos no Kraken. Tu tinhas Bitcoins no Kraken e depois tiveste que transferir esses Bitcoins para uma conta de futuros, certo? Correto. Pronto, aparece lá Transfer to Futures Wallet. E aí, tu tiveste que transferir de uma chamada Holding Wallet para a Futures Wallet. Correto, é isso. Pronto, então, euros para Bitcoin, Bitcoin para uma Holding Wallet nos futuros, Holding Wallet nos futuros para Futures Wallet. E entretanto aí tu tinhas Bitcoin. Numa conta de futuros do Kraken existia Bitcoin. Era o que tu tinhas. Sim. Ok, primeiro eu vou explicar o que é a Holding Wallet e a Futures Wallet. O Kraken tem o sistema convencional onde vocês criam conta, onde lidam com euros e dólares, mas os futuros só podem existir, não podem ter fiat. Fiat são moedas fiduciárias, euro, dólar, Japanese yen, só podem ter criptomoedas. Portanto, se vocês querem investir em Bitcoin, nos futuros têm que ter Bitcoin. Esta Holding Wallet, como o nome diz, é uma carteira onde o vosso dinheiro está seguro. Eu há pouco disse-vos que existia a alavancagem cross e que o vosso dinheiro estava sempre todo em risco. Vocês metem uma posição a 5 vezes, mas o preço de liquidação é para a conta inteira. Vocês têm sempre a conta toda em risco. Era uma das coisas que eu queria mencionar ao Miguel, tu tens um Bitcoin em futuros e dizes, vou só meter uma posição de 0.1 Bitcoins. A conta está toda em risco na mesma. Estás menos alavancado. Mas a conta está em risco. Podes perder tudo na mesma. Enquanto que na Holding Wallet, aquele dinheiro é como se estivesse trancado. Portanto, a Holding Wallet é o que vos permite guardar dinheiro. É como se fosse uma conta bancária. A Futures Wallet está tudo lá em risco. E agora, vocês têm Bitcoins na Futures Wallet. E como é que são os contratos, Miguel? Portanto, existe contrato perpétuo. Boa. E existem contratos que terminam passado algum tempo. Isso varia. Pode ser a 3 meses, se calhar. Sim, tens os mensais no Kraken. A BitMEX não tem mensal. Tens os trimestrais e tens os semestrais.
mas não é da data que vocês compram esses contratos. Eles têm datas fixas. Foi uma das questões que o Miguel também me colocou, de se eu meter no mensal é daqui a um mês, e depois ele foi ver e não era, ia terminar antes porque já tinha começado. Mas é assim, nós estamos a falar de um contrato. Porquê? Porquê é que nós não estamos simplesmente a falar de alavancar Bitcoin? Porque um contrato de futuros é apostar no preço futuro da Bitcoin. Se é um contrato de futuros a 6 meses, eu estou a apostar no preço da Bitcoin a 6 meses. E aquilo vai ter uma data de término, que vamos dizer que o último contrato de futuros já foi aberto há 5 meses e muitos dias, portanto seria esta semana, por exemplo. Então, o que é que ia acontecer? Eu ia ter uma posição nesse contrato, e no dia e na hora que está definido, e isso é logo definido à partida, vocês têm os dados todos na parte de cima, no dia e hora em que o contrato termina, o preço a que aquele contrato futuro estiver vai ser diferente ao preço a que vocês entraram. E o profit, o lucro ou prejuízo com que vocês vão ficar é a diferença do vosso preço médio de entrada para o preço médio a que o contrato termina naquele dia, àquela hora. Mas o Miguel disse que tinha dólares a dado ponto. E é aí que entra a grande confusão disto tudo. É que os contratos de futuros são de Bitcoin face ao dólar. E vocês nos contratos futuros têm Bitcoin. É lá, aparece lá, o vosso saldo aparece em Bitcoins, não aparece nem em euros nem em dólares. É, vocês têm X Bitcoins. E vamos dizer que vocês tinham uma Bitcoin. Quando eu quero fazer uma posição de uma Bitcoin, Miguel, eu meto lá o que é? Um contrato? Não sei quantos contratos são, mas seriam suficientes para equivaler a essa Bitcoin. Digo. Porquê? Supostamente, se eu tenho um Bitcoin e eu quero investir um Bitcoin, eu poderia fazer um contrato. Só que um contrato não equivale a uma Bitcoin. Em todas as exchanges, um contrato corresponde a $1. Então, se Bitcoin está, por exemplo, a $60.000 e eu quero fazer uma posição do tamanho de um Bitcoin naquele momento, eu tenho que fazer uma posição de 60.000 contratos. E é aí que entra a confusão, porque vocês aparecem-vos na conta saldo um Bitcoin e de repente 60.000 contratos é a posição. E isto é um bocadinho estranho. Pelo menos para mim foi. Sei que para o Miguel também foi um bocado confuso de porque é que eu tenho que fazer coisas em dólares, se eu meti euros e na realidade o que eu tenho são bitcoins, porque é que está aqui o dólar. É um pouco confuso. Ainda para mais, se vocês quiserem meter a alavancagem pelo meio, vamos dar o nosso exemplo. Vamos dizer que um bitcoin agora, em vez de 50.000 euros, custa 50.000 dólares. Que é para ser simples. E vocês querem fazer, vocês têm um bitcoin e querem alavancá-la 2 vezes. Então, no vosso número de contratos, o que vocês têm que fazer é meter uma posição de 100.000 contratos. Porque se cada contrato é $1, 100.000 contratos são 100.000 dólares. Se um bitcoin são 50.000 euros, 100.000 contratos são 2 bitcoins. Logo, a vossa alavancagem é 2. Para tudo isto existem calculadoras. Existem calculadoras para saber o vosso preço de liquidação. Existem calculadoras para calcular o potencial lucro e prejuízo se forem atingidos determinados montantes. As calculadoras dão-vos o valor que vocês ganham. Porque vocês fazem contratos em dólares. Mas o que tu ganhas são dólares, Miguel? É assim, o que eu ganho serão bitcoins. O que tu ganhas são bitcoins. É que nós temos bitcoins, fazemos contratos em dólares e ganhamos ou perdemos bitcoins. Esta parte parece um bocadinho confusa. Eu sei que sim, mas é assim, qualquer dúvida podem sempre questionar-nos ou podem ir, eu sugiro que vocês vão explorar dúvidas para o suporte do Kraken, que é extremamente complexo e completo. Se vocês puserem Liquidation Price Kraken no Google, vão aparecer imensas páginas com imensos exemplos. Eles têm exemplos para tudo e mais alguma coisa, o que é bom. Alguns vão ser simples, outros vão ser mais complicados. Tentem ler quando tiverem dúvidas. Qualquer questão, mandem-nos mensagem também sobre qualquer tópico, porque
a parte complicada entra um bocadinho aqui, pelo menos para mim foi na altura. Eu vejo, ainda para mais quando nós não temos valores certos, por exemplo, se tivermos, sei lá, 4.000 bitcoins e queremos investir e sabemos que isso são, por exemplo, 200 euros e eu quero investir os meus 200 euros a 3 vezes, portanto eu quero investir 600 euros. Pronto, ok, então eu tenho que fazer mais ou menos 600 contratos, mas depois eu vou estar a ganhar 1.000 bitcoins, ok, eu tenho um lucro de 0.3 mil bitcoins e eu penso, ok, o que é isto em euros? Porque a minha cabeça não funciona em bitcoins, funciona em euros. E eu estou a lidar com bitcoins e com dólares. Então dá sempre jeito de ter uma calculadora, por isso é que elas existem lá, para fazer as conversões e efetivamente verem. Aliás, até há uma opção, não sei se existe no Kraken e na BitMEX, mas pelo menos numa delas existe, em que todos os valores de investimento aparecem em bitcoins e também em dólares. Portanto, por baixo aparece o vosso lucro em bitcoins ou prejuízo e imediatamente em baixo aparece quanto é que estão a ganhar ou a perder no equivalente a dólares. Portanto, essa é uma das principais confusões, pelo menos a meu ver. Não sei se para ti também foi. Eu vou ter que passar a usar essas calculadoras. Confesso que ainda não fiz grande utilidade, mas de certeza que vai ajudar. Vai. E a dado ponto começas a fazer tudo de cabeça, porque tu sabes, ok, eu meti, imaginemos, 500 euros. Portanto, 500 euros, vamos simplificar. Em bitcoins dá uma quantidade qualquer de bitcoin que não interessa, pouco me importa, é o que vai aparecer na conta. E eu sei que 500 euros são sensivelmente 500 dólares, pronto, vamos meter o câmbio, vamos simplificar tudo. É mais ou menos isso que eu faço na minha cabeça quando não quero ser muito rigoroso. Portanto, 500 euros são 500 dólares. Eu quero meter esses 500 euros a 2 vezes. Portanto, 1.000 contratos. Está feito. 1.000 contratos. Há de me aparecer uma alavancagem sensivelmente perto de 2. Não vai ser exatamente 2, porque eu simplifiquei demasiado o câmbio euro-dólar e a quantidade de bitcoins e não sei o quê, mas há de ser perto de 2. Se for abaixo de 2 podem comprar sempre mais alguns, mas se quiserem saber exatamente quantos são, usem as calculadoras. Mas de cabeça dá... É simples. Vocês têm bitcoins, mas esqueçam que tenham bitcoins. Vocês sabem quantos euros meteram na conta, sabem o vosso lucro provavelmente em euros, porque vai-vos aparecer que têm X bitcoins e vocês sabem o câmbio, portanto é só fazer a conta, X bitcoins vezes quanto é que um bitcoin vale em euros, e façam tudo a partir daí. Tenho 320 euros, quero fazer uma posição de 400. Sei que isso é sensivelmente, portanto 320 dá 9% a mais, portanto ia ser uma alavancagem, não chega, é de 1 ponto qualquer coisa vezes, não chega a 1.5 vezes, quer 1.3, 4 por aí. Portanto, joga um bocadinho com isso. Miguel, mais questões que tenhas, dúvidas, o que é difícil? Falaste na parte emocional, porque é que isso foi difícil? A parte emocional. No início uma pessoa fica muito entusiasmada com isto tudo e quer começar logo a fazer trading. Mas correu um bocadinho mal no início, porque queria estar sempre a olhar para os gráficos e sempre a ver aquilo tudo e está a descer, vou vender para não perder mais. Foi assim que o grande erro. Perdi algum dinheiro porque decidi vender, porque paniquei um bocado. E quando uma pessoa não tem controle emocional, as coisas não correm tão bem. Até uma noite que eu perdi sono por causa disso, e quando podia muito bem estar muito mais relaxado e tendo uma abordagem muito mais fria para todos os efeitos, em vez de estar a achar que vai acontecer sem ter nenhum tipo de experiência. Portanto, como é que eu posso saber o que quer que seja se na verdade não sei nada, não é? E esse foi logo o primeiro erro, foi começar a querer comprar e vender e depois aquilo não está a ir como eu quero. Portanto, passado poucos minutos, né? É que nem são horas, são minutos, estou a vender e a pôr uma posição imediatamente oposta. Não só perco o dinheiro daquilo ter descido ou subido, como perco também o dinheiro que a exchange vai cobrar. Portanto, é horrível, é uma bola de neve e uma pessoa tem que fazer as coisas um bocadinho mais responsavelmente, porque é dinheiro. Ter um stop loss ajudou a ter alguma tranquilidade? Sim, eu pus uma stop loss, mas também pus a stop loss mal, portanto já fiz muita coisa mal. E imagina que
Eu comprei, olha, foi depois daquele pyramid que eu fiz. Imagina, eu comprei 50 mil, depois reforcei a 53, qualquer coisa, e o preço estava a 55 mil. Eu estava com um bom lucro. E eu achei, ok, eu quero manter o meu lucro, portanto uso uma stop loss em 54. E aquilo, inevitavelmente, chegou aos 54 e a stop loss bateu. E depois voltou a subir, como eu achava que também ia acontecer. Portanto, eu fiquei a pensar, porquê é que eu fui pôr a 54? Basicamente, tive lucro, mas não tive tanto lucro quanto possível. Portanto, agora, olhando para trás... Como é que lidaste com isso? Como é que lidaste com essa situação? Não lidei muito mal. Não lidei muito mal porque, para todos os efeitos, tive lucro. É isso. Só que não maximizei o lucro. Eu podia muito bem ter posto uma stop loss, sei lá, dos 49 mil, por exemplo, que é um preço aceitável para mim. Não me importava de perder. Eu, pronto, tinha a conta a 52, portanto, que 49 não seria perder muito. Não fiz essa conta que tinhas dito, dos 10%, mas vou passar a fazer isso também. Quem diz 10, diz 5, diz 7,5. O valor que eu... É o que cada um se sentir confortável em perder. Exatamente. Portanto, se calhar stop loss neste momento seria um valor abaixo daquela que eu invisto. À medida que vai subindo e vou fazendo pyramiding, vou deixar depois stop loss e ponho apenas a stop, como te digas há pouco. E acho que fiz isso foi muito cedo. Acho que foi essa a situação. Assim, uma sugestão que eu deixo para tranquilizar muitas coisas, pelo menos a mim ajudou-me e acho que ajuda praticamente toda a gente, é eu ainda tenho o meu caderno de trading de quando comecei a investir em Bitcoin. Eu no início, a minha primeira transação, eu aqui não lidava propriamente com muita alavancagem, não estava em futuros, estava no dito Kraken, chamemos normal, mas existia alavancagem até 5 e eu usava alguma. Eu fazia, no início comecei logo a perder. A minha primeira posição, não, as minhas primeiras 3 posições foram a ganhar. E depois meti mais capital do meu bolso e comecei logo a perder. E lembro-me que pensei, não, eu tenho que começar a escrever aquilo que eu estou a fazer, porque claramente as emoções mexem muito e se eu escrever ajuda-me a pensar de uma forma mais clara. Então o que é que eu fiz? Eu olhava para o gráfico e pensava, ok, vou entrar ao preço tal. E tinha um motivo para ser aquele preço, porque olhava para o gráfico e tinha que ser mais ou menos ali. Então eu escrevia entrada a preço tal, com quantidade de dinheiro tal, alavancagem tal, entrou no dia tal às X horas, motivo da entrada tal. Metia um stop loss e justificava porque que o stop loss era naquele valor. E o que me aconteceu logo as primeiras vezes que escrevi é que as minhas posições, os stop losses batiam. E foi exatamente como te aconteceu a ti, só que os meus eram perdas. O stop loss batia e depois aquilo tinha caído e voltava a subir imenso. E eu lembro-me de uma vez em que um stop loss bateu e eu na altura perdi, no início estava a começar, perdi cerca de 80 euros e se não tivesse vendido, 2 dias depois teria lucrado 400. E pensei, ok, calma, isto está a correr mal. Isto está a correr muito mal, que eu perdi 80, podia ter ganho 400, que já era significativo assim em 2 dias. E então comecei a justificar tudo e comecei a perceber que eu não tenho que acertar sempre, eu não tenho que acertar sequer metade das vezes que tento. Eu só tenho que, quando estou certo, estar muito certo, e quando estou errado, estou seguro por um stop loss. Então o que me passou a acontecer, e esse caderno eu ainda tenho, já partilhei isso com o Daniel há uns tempos, e com o grupo da Bolsa de Betanados, é que eu em 18 trades tinha errado, penso que 9 ou 10 foram perdedores, tiveram mesmo perda de dinheiro, bateram nos stop losses, e as outras foram vencedoras. E no total dessas 18 trades eu tinha quase duplicado a minha conta. E a maior parte das vezes errei. Ou seja, bateu o stop loss. Portanto, interessa vocês saberem quando entrar e quando sair. Isso implica alguma análise.
implica também a parte emocional, porque vocês veem a posição a cair, e eu tive muitas vezes isto, e tu também eventualmente penso que vais ter, porque é comum a toda a gente. A posição está a cair em direção à tua stop loss, tu estás a perder dinheiro, e o gráfico começa a parecer mau, começa a haver ali muito mau aspecto, e tu pensas, opá, e está tudo assim muito rápido, e então o teu intuito é, eu vou tirar o stop loss, ou eu vou baixar o meu stop loss. Pá, acontece imenso essa sensação de, pronto, eu vou esticar só mais um bocadinho porque ele vai chegar ali e depois vai subir. Então eu vou só dar mais uma margem para que ele possa ir. E começas a fazer isso muito e já estás a dar cabo da tua estratégia inicial, porque a tua estratégia seria vencedor, pá, ias perder aquele dinheiro do stop loss com o qual tu disseste para ti próprio que estavas confortável em perder, e agora estás a tentar esticar isso. E se calhar o que vai acontecer é que vais perder mais dinheiro do que gostavas. E aquilo era mesmo uma reversão, e tu avaliaste mal a situação no momento porque tinhas emoções ao barulho, porque estavas a olhar para um gráfico e estavas a interpretá-lo mal naquele momento, porque eu pelo menos não sou nada a favor de fazer trading emocional de ok, isto está a disparar, isto está a descer, sem ter muita experiência por trás, sem ter muita gestão emocional atrás, que se vai ganhando. E a maneira de ganhar essa experiência emocional é perder dinheiro, infelizmente. É passar pelas coisas. Portanto, ainda não te tinha dito que acho que devias escrever todos os teus trades. Pá, pode ser um Excel, pode ser um papel. Já tinhas dito, eu tenho aqui um caderninho de cor-de-rosa, portanto tenho muito poucas posições, mas olha, já comecei a escrever alguma coisa. Pá, e sempre que elas fecham, sempre que tens lucro ou prejuízo, mete à frente lucro, prejuízo, valor percentual de lucro ou prejuízo, e o valor em dólares também, ou em bitcoins, como quiseres, ou ambos, porque quanto mais informação tu juntares, quando as coisas correm mal, tu consegues olhar para o teu registro e dizer, ok, isto tudo correu mal. Porquê? O que é que eu tenho que mudar? E uma coisa que também é um erro comum, e deixo-te já o aviso, é quando começas a perder dinheiro, o intuito natural é tu investires mais para compensar. Do género, perdeste, supõe, 50 euros numa posição que era de 200, perdeste 50. Então agora a tua próxima posição não vão ser 200, vão ser 300, que é para recuperares mais rápido esses 50. Pá, completamente errado. Quando perdes, novamente eu volto a Gun, porque Gun era um excelente trader e de certeza que levou muita porrada na vida nos mercados financeiros, e então escrevia coisas com as quais eu me identifico muito. E ele dizia, quando estás a perder, não aumentes o tamanho dos teus trades, diminui. Se perdeste muitas vezes com aquela quantidade de investimento, então tu começa a diminuir os investimentos até voltares a ganhar muito. E aí, quando estás a ganhar muito, sim, começa a aumentar as tuas posições porque estás numa fase vencedora. E no fundo, isso tinha a ver com a tua leitura dos mercados. E quando tens, ele também defendia uma coisa, e eu concordo, e penso que o João também já tenha passado por isso, e concordo, que é quando tens perdas ou ganhos muito substanciais, seja percentual, seja a nível absoluto, para um bocado. Para de fazer trading, para de olhar para gráficos, distrai-te um bocado, porque senão vais dar em maluco só com aquilo e não vale a pena perder o sono por causa de gráficos e de dinheiro algum. Ter mal-estar no dia-a-dia por causa disso não faz sentido. Simplesmente desenha a tua própria estratégia, uma que seja confortável. Por isso é que nós no Bolsos e Batanados tentamos dar apoio a toda a gente que nos pede, e aos nossos patronos e aos nossos amigos, e mesmo a quem não é nossos patronos. Nós estamos aqui a divulgar conhecimento e a dar o nosso tempo para vocês, para vos ajudar não a seguirem as nossas estratégias, porque nós não queremos nada disso. Eu não quero que ninguém me copie, porque a estratégia funciona para mim, mas pode não funcionar para vocês. Nós conseguimos dar-vos as ferramentas para que vocês façam a vossa própria estratégia, e é isso que eu queria que o Miguel fizesse. Para mim isso é que é o mais importante. Eu e o João podíamos simplesmente dizer ao Miguel, olha, copia-nos, entramos aqui, saímos ali, entramos aqui, saímos ali, e ele copiava-nos, mas depois não ia saber fazer nada. Um dia em que nós dissemos, olha, isto acabou, ele ia ficar tipo, ok, ganhei dinheiro, e agora? E ia passar por este processo todo de aprendizagem. Então mais vale aprender agora no início.
mais vale aprender logo enquanto o capital ainda é baixo, enquanto ainda é capital que dê para perder, do que depois já estamos a falar de ganhar muito dinheiro à custa de outros, sem saber o que fazia, e de repente vai investir por conta própria e começa a perder demasiado dinheiro, mais do que aquele que pode perder. Então, nós, lá está, vamos dando as ferramentas. Eu expliquei ao Miguel a análise técnica, o João foi explicando um bocado as plataformas ao Miguel, damos as ferramentas, vamos dizendo, pá, às vezes podemos discutir uma outra posição, mas o Miguel estás a desenvolver a tua própria estratégia de, ok, eu vou entrar aqui, vou sair ali, vou meter esta stop loss, vou fazer isto, que vai ser em tudo diferente de mim. E vai ser em tudo diferente do João e em tudo diferente de uns dos outros. Não quer dizer que não possamos estar todos a ganhar. Claro que vamos ganhar todos valores diferentes, claro que vamos ter, quando perdemos todos valores diferentes. Isso depois também interfere com a nossa escala temporal. O Miguel pode estar a apostar na subida da Bitcoin, eu posso estar a apostar na descida. E ambos ganharmos. Porque eu aposto na descida num prazo de 2-3 dias e ele aposta na subida no prazo de uma semana ou um mês. E eu tive ali um lucrozito e ele vai ter um lucro diferente de mim, em posições contrárias. Portanto, os mercados são, filosoficamente, descobrimos-nos a nós próprios e aquilo com o que estamos confortáveis. E eu gosto, pá, para mim é um caminho incrível, tem sido fantástico. Espero que para o Miguel seja exatamente fantástico, tanto a nível de vida como a nível de lucros também, como é óbvio, mas é toda uma aprendizagem constante. E percebes que não faz sentido estar colado a gráficos, há ferramentas que te dão alertas de preços. Pois. Não precisas de acordar, não precisas de meter despertadores, não precisas de nada. Eu prefiro aprender do que estar a ser levado, simplesmente. Sim. Não é? Antes poder. Como é que é aquela expressão? A do peixe e do homem. Pescar, não é? É isso. Dá, essa expressão. Dá um peixe a um homem e o homem come por um dia, ensinou a pescar e ele comerá a vida toda. Basicamente é isso. Prefiro assim. No fundo é isso. É isso que nós tentamos fazer aqui no canal. Estamos agora, eu vou já mencionar, eu vou tentar lançar este vídeo o mais depressa possível, talvez hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 1 de maio, portanto talvez amanhã, com sorte, este vídeo saia, se não ainda hoje. Eu queria mencionar aqui só algumas coisas. Miguel, para começar, tens mais dúvidas, algum comentário queiras fazer, algum conselho queiras deixar ao pessoal? Linhas de gráficos, para poder prever mais ou menos a nossa própria intuição de para onde é que o preço vai, como é que vamos investir. Isso para mim ajudou-me muito, é algo bastante simples até, e não é exatamente igual para todos. Aliás, eu já tive uma linha de gráfico que foi um bocadinho diferente de tuas, que tinhas feito. Pode estar certo, pode estar errado, ou pode estar ambas certas, porque às vezes nunca se sabe. Mas isso ajudou-me também a ter um bocadinho mais de confiança na minha própria posição que eu abri inicialmente. Por exemplo, esta posição que eu abri nos 50 mil, aquilo chegou a baixar um bocado para os 48, mas eu não fechei. Teria feito esse erro anteriormente, mas a minha intuição e o gráfico que eu tinha feito dizia que isto ia subir, e felizmente estava certo. Portanto, eu tento sempre todas as semanas delinear uma nova estratégia, a ver se mantém ou se muda a abordagem. E isso aí dá muita mais confiança e segurança também. Olho para o gráfico todos os dias, mas não é uma coisa de estar fixado. É apenas teor informativo. Vamos ver onde é que o preço está agora. Ok, baixou um bocadinho. Ok, subiu mais um bocado. E também para começar a perceber melhor, e acho que está a ser divertido para todos os efeitos, isso também importa. E espero em breve ter alguns resultados palpáveis. Neste momento estamos a falar de valores muito baixos, mas é como tu dizes, temos que olhar para a percentagem. Pensa em percentual, porque lá está, se eu começar com 500 euros é uma coisa, se eu começar com 500 milhões é outra, né? 1% de 500 euros não vai ser quase nada a mudar a vida de ninguém, né? Estamos a falar de 5 euros. Dá para ir ao McDonald's. Mas 1% de 500 milhões já mudava a vida.
Pois já eram 5 milhões e já me dava a vida. Portanto, sim, análise técnica é uma das partes fundamentais, principalmente em cripto, porque não há propriamente... A análise fundamental em cripto não é como nos mercados financeiros convencionais, não há propriamente uma empresa que esteja a produzir algo que nós possamos avaliar e avaliar o desempenho de quem gera a empresa e os resultados e as medidas e o marketing, etc. Portanto, a análise técnica ganha toda uma dimensão nova no investimento de criptomoedas e é como tu disseste, também é uma coisa, cada um desenvolve a sua própria análise técnica. Há pessoas que têm gráficos com 1001 coisas lá no meio, retas de todas as cores e feitios, 1000 indicadores, moving averages. Se funciona para elas, tudo bem. Eu gosto de manter as coisas simples. E foi isso que eu tentei transmitir-te. Eu expliquei-te meia dúzia de indicadores, disse-te como é que se faziam retas de tendência e pronto. Foi basicamente isso e tu agora desenhas a tua própria estratégia. Exato, mas muito simples porque eu sei que tu tens muita mais informação para partilhar, mas tudo de uma vez vou ficar completamente... Não é? Portanto, vais começar a simples. Sim. Devagarinho, eu também depois vou chegando lá. E manter tudo simples. Isso, é tudo simples. É tudo simples. Tu não precisas de... Aquela imagem que nós temos dos traders são de 500 monitores uns por cima dos outros. Tudo muito confuso, toda uma versão ao mesmo tempo. Sim, eu sou a favor de manter tudo simples. Um monitor chega, se a vossa estratégia for simples. Claro que se a vossa estratégia for super complexa e dependendo de 1001 coisas, isso, se funcionar para vocês, tudo bem. E aí vocês têm que... Mas para mim a maior parte das coisas é ruído. Portanto, eu tento ir ao core da questão, ao centro. Portanto, queria agora deixar só uma mensagem, se me permitires, que é, nós temos andado parados no podcast, já devem ter reparado, nós lançamos sempre episódios às quartas e ao sábado e nem hoje lançamos, quer dizer, talvez lançarmos a este, mas não lançamos nos anteriores, porque o Daniel esteve a terminar a especialidade médica dele, então esteve super ocupado. Ele já tinha mencionado várias vezes que a data ia chegar um dia, e então íamos ter que parar um pouco, pelo menos 1 ou 2 semanas de podcast. Foi isso que aconteceu. Tencionamos agora retomar com a regularidade do costume e com muitos novos conteúdos pelo meio. E pronto, queremos só pedir desculpa por esta interrupção. Também nas redes sociais deixamos de estar tão ativos, porque tornou-se mais complicado com o Daniel de fora andar a gerir tudo, e os poucos posts que foram aparecendo e stories foi eles. Portanto, se querem assistir a esta nova fase do Bolsas e Abatanados, em que vamos ter um Daniel com muito mais tempo e ele e eu juntos, pelo menos, vamos produzir muito mais conteúdo, e mesmo com o Diogo, não se esqueçam, vão seguir a nossa página de Instagram, subscrevam o nosso Patreon para conteúdos exclusivos, sigam-nos no Facebook, no Twitter, e subscrevam o nosso canal de YouTube, deixem o vosso like e partilhem. E quaisquer dúvidas que tenham, comentem no YouTube ou mandem-nos e-mail para bolsaseabatanados@gmail.com, ou então mensagem privada por qualquer um dos canais acima mencionados. Miguel, muito obrigado por teres vindo partilhar a tua história. Obrigado pelo convite. Foi super enriquecedor, de certeza, para todos aqueles que se querem começar a aventurar em criptomoedas, ou que estão na dúvida, ou que começaram também agora há pouco tempo como tu. E pronto, vemo-nos num próximo episódio. Até para a semana. Obrigado, tchau. Tchau. Pronto, está feito. Ótimo. Grava tudo. Bolsas e Abatanados.